Milionário desafiou garçonete tímida a simular um beijo. Sua resposta surpreendeu 500 pessoas. A noite estava iluminada por um brilho artificial, um daqueles eventos de gala que pareciam saídos de um filme. No bar do Zé este ponte agitado da pequena cidade de Oliveira, Ana, uma garçonete de 23 anos, sentia o nervosismo pulsar pelo seu corpo. Ela sempre havia se esforçado ao máximo para sustentar sua família, mas, naquele momento, tudo parecia maior do que ela. Vestida com um uniforme simples, cercada por vestidos luxuosos e risadas despreocupadas, a alta sociedade mostrava seu lado mais cruel. Uma atmosfera de superioridade pairava no ar, e ela se sentia como um peixe fora d'água. Enquanto servia líquidos em taças reluzentes e pratos decorados, a ansiedade a apertava. Ana virou-se para ver um influenciador digital, aquele milionário que tinha milhares de seguidores nas redes. Com um sorriso deboche, ele gritou: "Garçonete, que tal simular um beijo comigo? Isso vai animar a festa." A pressão do momento a atingiu como um soco no estômago. As risadas ecoaram, cada uma como um punhal cravado. A sala se iluminou com o brilho das risadas e a vida dela, aquela luta diária pela dignidade, parecia ser reduzida a uma piada. Mas, naquele instante de humilhação, uma lembrança da sua avó ressoou em sua mente. "Ana, dignidade é tudo o que temos", costumava dizer. Com a respiração pesada, ela se endireitou. Seu peito, que antes se apertava de vergonha, agora parecia uma armadura. "O que vale é o caráter de uma pessoa, não seu status", gritou firme, encarando o milionário de frente. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Olhares, até então inclinados em deboche, se voltaram para ela, e 500 pessoas pareciam segurá-la nas palmas das mãos. A sala ainda tinha ecos das risadas, mas agora algo havia mudado. Ana viu sussurros, olhares de admiração. Os aplausos começaram tímidos, em segundos, se tornaram uma poderosa onda de aceitação. Ela sentiu seu coração acelerar, não mais com medo, mas com uma força avassaladora. O que antes era uma simples diversão para o milionário se transformava em um manifesto contra o preconceito social que todos ali conheciam. Ana estava se tornando uma voz, um símbolo da luta por dignidade e igualdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A festa seguiu, mas a mudança já estava ali. Ana se sentia como uma onda de esperança dentro daquela sala. O que aconteceria a seguir? Será que aquele momento de coragem desencadearia uma mudança real em Oliveira ou apenas se dissiparia como um fogos de artifício? A luta pela dignidade ainda estava longe de acabar e, ao olhar ao redor, ela sabia que estava pronta para fazer mais. Será que finalmente ela encontraria a força para transformar o sonho de dar um futuro melhor aos irmãos em realidade? Ana saiu daquele palco improvisado, suas mãos tremendo levemente enquanto tentava processar a reviravolta emocional. As palmas ainda retumbavam em seus ouvidos, e a conexão que sentirá com a audiência parecia flutuar no ar. As pessoas a olhavam agora de forma diferente, não como uma garçonete qualquer, mas como alguém que tinha uma voz, uma alma. Atrás do balcão, a energia vibrante da festa ainda pulsava. Os convidados murmuravam uns com os outros, alguns ainda olhando em sua direção, como se tentassem decifrar quem era aquela mulher que desafiara a norma em segundos. O milionário de frente para ela pareceu perder um pouco de seu brilho. Já não era mais o centro das atenções, e isso era reconfortante. De repente, seu colega de trabalho, Eduardo, apareceu ao seu lado. Ele estava radiante. "Ana, você fez isso. Ninguém esperava. Você deu uma lição naquela galera." Ele tinha uma animação contagiante, e suas palavras a tocavam de maneira profunda. O sorriso dele era um bálsamo, uma confirmação de que ela não estava sozinha naquela luta. Ele sempre acreditou que Ana tinha algo especial, algo que poderia desafiar o mundo, e agora ela era a prova viva disso. Enquanto a festa prosseguia, ela começou a receber mensagens no celular. Amigos, familiares e até estranhos mandavam mensagens de apoio, parabenizando-a pela coragem. Foi um mar de amor e encorajamento que a envolveu, e ela não conseguia conter as lágrimas. Era como se cada palavra dela reverberasse não apenas dentro dela, mas também nos corações de cada pessoa que a escutou. Mas como todo grande momento, a euforia começou a dar espaço para a preocupação.
A luta por dignidade era apenas o começo. Será que seu ato de bravura teria consequências? E quanto à sua família? Os irmãos que dependiam dela, estavam correndo algum risco em busca de um futuro melhor? Essas questões começaram a pesar em sua mente enquanto o murmúrio da festa seguia ao fundo. Era uma alegria misturada com o peso de responsabilidades que ela não podia ignorar. Quando Ana olhou de novo para o milionário, ele estava cercado por um grupo de influenciadores, todos lançando olhares de desprezo em sua direção. Ele não vai parar por aqui, pensou. A ideia de que ele poderia retaliar a angustiava, mas a sensação de que também tinha conquistado algo imenso a encorajava a permanecer firme. Decidida a não deixar aquele momento escapar, Ana se aproximou de um microfone. As luzes se apagaram, um ponto de atenção se formou ao seu redor. Ela poderia gritar novamente, fazer um aviso ou contar a sua história. As palavras começaram a fluir, e com cada frase sentia que sua energia voltava, que a luta não era apenas dela, mas de todos que se sentiam invisíveis. No entanto, algo a interrompeu. Uma figura familiar e inesperada surgiu na entrada do bar. Sua irmã Luísa, com olhos arregalados, parecia ter chegado bem a tempo do clímax do discurso. O que Luísa estaria pensando ao ver a irmã naquele palco, desafiando aqueles que sempre foram considerados superiores? A dúvida crescia. Ana precisava de respostas. Mas o que Luísa diria? Ela estava se transformando em um símbolo. Mas como isso afetaria os laços familiares que tanto prezava? A respiração de Ana se acelerou ao se preparar para a próxima fala, sem saber se suas palavras iriam ecoar na consciência de Luísa ou simplesmente afastá-la ainda mais. O desfecho daquela noite poderia mudar tudo, e a próxima decisão dela seria decisiva. Ana sentiu o olhar de Luísa como se fosse um holofote, uma luz intensa que iluminava suas inseguranças. O coração dela pulsava, misturado entre a adrenalina e o medo do desconhecido. A multidão a aguardava em silêncio, e o peso das expectativas era quase palpável. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. Luísa! Gritou, enquanto procurava seus olhos na imensidão do bar. A irmã parecia um pouco perdida, as palavras não ditas flutuando como nuvens entre elas. A luta que Ana travava na mente não eram apenas batalhas sobre dignidade, mas também a luta pelo reconhecimento que ela tanto desejava dentro de sua própria família. Vem aqui! Ana chamou gesticulando enquanto a festa ao fundo parecia congelar. Os murmúrios diminuíram, e até mesmo o milionário desviou o olhar, intrigado. Luísa hesitou, mas caminhou na direção do palco. Cada passo dela era um passo mais próximo de um entendimento que ambas precisavam. Quando Luísa finalmente chegou, Ana pôde ler a mistura de orgulho e preocupação na expressão dela. O que dizer? A presença de Luísa era um lembrete de que seu ato de bravura não afetava só a ela, isso era sobre a família inteira. Ana olhou para a multidão e disse: essa é a minha irmã, a melhor parte de mim. Ela me ensinou a sonhar, mesmo quando ninguém mais acreditava. Essas palavras foram como um fio invisível ligando as duas. Luísa sorriu, e Ana pôde sentir uma onda de calor percorrer seu corpo. Era um sinal de que tudo poderia dar certo. Eu sempre soube que você era mais do que imaginava, Luísa respondeu, com a voz trêmula, mas firme. Mas você precisa entender que não é apenas sobre você. Nós dois temos um futuro a construir e você não está sozinha nessa. Ana sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. A conexão entre elas estava se fortalecendo, uma teia invisível de apoio e amor. A plateia observava e de repente tudo parecia ainda mais intenso. Cada olhar, cada respiração, cada silêncio significava algo poderoso. Eu não estou aqui apenas para me destacar, Ana continuou, agora com mais confiança. Estou aqui para garantir que todos nós tenhamos a voz que merecemos. Para nós mesmos. Para todos que se sentem sufocados por quem decide o que é certo ou errado. Ela deu um passo à frente, olho no olho com o milionário, que parecia agora apenas um homem comum, e não um gigante aterrorizante. A coragem pulava de dentro dela como um fogo que não podia ser apagado. Não tenho medo de me levantar, exclamou, e um eco de aplausos começou a surgir entre os convidados. O ritmo aumentava, e a energia estava elétrica. Luísa, ao lado dela, acenou com a cabeça, e Ana percebeu que mais do que apoio ganhava uma aliada. O mar de rostos ao redor dela se iluminou de esperança, cada sorriso refletindo um pedaço da luta de todos ali presentes. Mas antes que o alvoroço pudesse se estabelecer de vez, a porta do bar se abriu abruptamente. Um grupo de homens entrou, e Ana reconheceu alguns deles. Eram os sócios do milionário, aqueles que nunca a respeitaram, e o olhar de um deles fixou-se nele.
O clima se transformou instantaneamente, o medo o cede como um vento congelante. Ana não sabia se tinha segurança para continuar ou se tudo estava prestes a desmoronar. O que eles fariam agora? A tensão se acumulava, e o desafio de sua luta apenas havia começado. Calma, ela sussurrou para Luísa, o coração acelerado. Precisamos enfrentar isso juntas. As palavras se desprenderam do seu coração, mas Ana sabia que uma tempestade estava se aproximando, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. O grupo de homens se espalhou pelo bar, suas presenças imponentes criando uma nuvem de tensão. As conversas amigas se transformaram em sussurros e a música ao fundo parecia distorcida, como se o universo tivesse entrado em câmera lenta. Os rostos de Ana e Luísa eram reflexões do medo e da determinação, um espelho da luta de tantas mulheres que já se sentiram desconsideradas. Olhar para eles é como olhar para sombras, Ana, Luísa disse, segurando a mão da irmã com firmeza. Nós temos que continuar. O primeiro dos homens, um cara careca e volumoso chamado Ricardo, aproximou-se do palco com um sorriso cínico. Olha só quem decidiu falar. Disse sua voz alta e provocativa, reverberando pelo ambiente. A garçonete que quer ser estrela. Fofa, mas não dá pra bancar a heroína com toda essa gente olhando. Você de verdade acha que alguém aqui se importa com o que você tem a dizer? Ana puxou a mão de Luísa para mais perto, sentindo a adrenalina fluir em suas veias. Não iria se deixar abalar. Cada insulto de Ricardo era combustível para sua luta. Sim, eu importo. Ana gritou de volta e de repente, o murmúrio cresceu, energizando o público. E cada um aqui também. Um aplauso hesitante começou a surgir, como se o grupo se perguntasse se era seguro se juntar a ela. À medida que os ecos de suas palavras cortavam a sala, a insegurança de Ana se dissipava de uma forma que ela nunca tinha experimentado antes. Você não é ninguém para dizer isso. Ela continuou, sua voz agora clara e firme. Eu estou aqui para mostrar que somos todos dignos do nosso lugar, aqui e agora. Ao ver que o apoio da multidão começava a crescer, Ricardo fez um movimento zombeteiro. Você quer mesmo desafiar o que nós representamos? Você realmente acha que pode ser algo maior? Agora, um segundo homem, um loiro franzino, com óculos caros, se pôs ao lado de Ricardo, rindo desdenhosamente. Lá vem a heroína. O que vai fazer, garota? Um discurso? Você deve saber que isso não adianta para quem já decidiu o que pode e o que não pode ser. O ambiente estava eletrificado, e Ana sentiu que a batalha estava prestes a reacender. Mas em vez de se deixar desanimar, uma ideia iluminou sua mente. Eu não estou aqui apenas para falar. Estou aqui para desafiar você a ver quem eu sou. E o que sou? Quando olhou nos olhos de Luísa, viu o orgulho ali presente e se sentiu mais forte. Se você acha que pode apenas me ofender, ela disse, desafiando, então que tal fazer isso então diante de todos? Uma competição. Uma verdadeira oportunidade para você enfrentar alguém que, como você, está disposto a lutar. O olhar de surpresa no rosto de Ricardo foi quase encantador, e a plateia, atenta, murmurou em curiosidade. A coragem de Ana estava incendiando uma chama de esperança. Vai ser divertido, não é? Ela continuou, cada vez mais confiante. Se você realmente acredita que pode me humilhar, venha. Vamos ver quem realmente se destaca aqui. A música parou e todos prenderam a respiração. O silêncio era pesado, mas a confiança de Ana parecia criar um novo clima. Luísa apertou a mão dela, um sinal silencioso de apoio e encorajamento. Vamos ver quem é forte de verdade, Ana desafiou, pronta para qualquer coisa. Mas antes que Ricardo pudesse responder, um movimento inesperado quebrou o silêncio. Uma figura conhecida entrou na sala, e o coração de Ana disparou. Era alguém que poderia mudar tudo. O que ela não esperava era que isso traria mais confusão e se tornaria um divisor de águas na sua luta por respeito e reconhecimento. A verdade estava prestes a ser revelada, e tudo que Ana construiu estava em risco. Mas naquele momento, ela sabia que não estava mais sozinha. Quem será que entrou agora? A multidão começou a sussurrar, a tensão crescendo mais uma vez. O que estava por vir poderia mudar os rumos daquela noite para sempre. A figura que havia entrado no bar era ninguém menos que Gabriel, um antigo colega de Ana. Olhos claros e um sorriso encantador, ele sempre foi o tipo de pessoa que iluminava qualquer ambiente. Mas agora, ao cruzar a porta, seu semblante era mais sério do que Ana se lembrava. Ele parou, e o murmúrio da multidão parecia aumentar, como se a atmosfera estivesse se preparando para uma chuva de revelações. Ricardo e seu amigo olharam para Gabriel com desdém, mas uma memória sobre Ana e Gabriel iluminou a mente dela. Juntos, eles tinham enfrentado muitas dificuldades em sua trajetória artística,
Mas depois que ela decidiu se afastar, ele havia se tornado uma referência em sua vida. Agora, ver seu rosto a encheu de esperança, mas a tensão no ar era palpável. Você, Ricardo gritou, apontando para Gabriel, veio aqui para salvar a donzela em perigo? A plateia se divertiu com a provocação, mas algo no olhar de Gabriel fez Ana perceber que ele estava lá por um motivo mais profundo. Ana, consegui te encontrar, Gabriel exclamou, ignorando diretamente as provocações. O que está acontecendo aqui? A presença dele parecia ter o poder de acalmar a tempestade que se formava, mas Ana sabia que precisava usar aquele momento a seu favor. Com o coração acelerado, ela fez uma pausa, olhou nos olhos de Luísa e respirou fundo. Era a hora de transformar fraqueza em força. Gabriel, ela começou com a voz firme, estou desafiando isso tudo. Não vim aqui só para performar. Vim para mostrar a todos que somos mais do que o que pensam de nós. Você pode nos ajudar a dar voz a isso. As palavras dela ecoaram como um rugido silencioso. Gabriel, percebendo a seriedade da situação, piscou uma vez e então assentiu, como se estivesse concordando com o que Ana estava sentindo. O apoio dele era tudo o que ela precisava para se sentir invencível. Eu me lembro de quando você não tinha medo de mostrar quem realmente é, ele respondeu, sem tirar os olhos de Ana. E isso é o que você precisa fazer agora. O que acha de nós dois juntos? Vamos mostrar a eles. A multidão parecia incerta, mas o espírito de luta de Ana inflamava cada canto do bar. Ela sentia o poder expelido pelas palavras dela, e era quase indescritível. Então, Ricardo, ela virou-se para o homem que provocava. O que você diz? Aceita o desafio? Você contra nós. Vamos fazer isso aqui e agora. O silêncio se instalou, e deveria ter sido aterrorizante, mas em vez disso, Ana sentiu sua alma vibrar com a energia da plateia. O convite estava feito, e agora era um teste não só para Ricardo, mas para todos na sala. Se perdermos, Ricardo respondeu, seu sorriso sarcástico voltando, você deixa de falar e aceita que é apenas uma garçonete sem valor no palco da vida. Mas se ganharmos, bem eu decido o que acontece. O desafio estava dentro das regras, e a multidão começou a murmurar em curiosidade, dividindo-se entre apatia e entusiasmo. O peso da responsabilidade vinha sobre os ombros de Ana, mas com Gabriel ao seu lado, ela estava pronta para lutar. Se você acha que isso é tudo que sou, está muito enganado. Ana respondeu com convicção. E você vai se surpreender com o que somos capazes. Com um lar de emoções fervilhando, Ana percebeu que o que estava em jogo não era apenas uma competição, mas a luta pela própria identidade. E no fundo, ela sabia que independente do resultado, aquele era um momento de transformação. Mas a pergunta que pairava na mente de todos era: qual o preço que estariam dispostos a pagar para se mostrar verdadeiro quando a luta realmente começasse? O clima no bar se tornava cada vez mais elétrico, como se cada mergulho de luz nas camisetas e rostos da multidão fosse um chamado à ação. Ana sentiu seu coração batendo forte e descompassado, mas em vez de medo, havia algo vibrante dentro dela, uma pulsação de coragem que insistia em não se calar. Ricardo respondeu ao desafio com um sorriso desdenhoso, fazendo uma careta como se estivesse considerando a proposta. O olhar dele se fixou em Ana, e por um instante, ela sentiu que toda a multidão respirava em uníssono. Que tal um beijo então? Se você me vencer, eu me despeço dessa vida fútil, ele disse com um tom provocativo. Mas se perder, bem, talvez você tenha que me dar um beijo. O murmúrio se intensificou, era como um turbilhão de vozes misturadas, algumas expressando indignação, outras rindo. Ana queria se esconder, mas a força do desafio havia se infiltrado em suas veias. Esse não é o tipo de jogo que eu participo, ela respondeu, buscando se manter firme. Mas um beijo não é o que define o valor de ninguém. Ah, mas é exatamente isso que você vai ter que provar, não é? Ricardo insistiu, com um sorriso vitorioso. Ele tinha a plateia nas palmas das mãos, e a tensão aumentava a cada segundo. Ana viu que precisava agir rápido, não podia deixar que ele a engolisse com a primeira provocação. Ela olhou para Gabriel, que tudo observava em silêncio, e sentiu uma conexão. Gabriel, você está comigo nesse? Vamos mostrar a eles o que realmente é coragem. Ele assentiu, o olhar dele transmitindo apoio e confiança, como se dissesse, vamos nessa. Então que comece o jogo. Ana gritou, desafiando a plateia. Ricardo, que tal você fazer uma apresentação, e eu faço a minha? O público decidirá quem é o verdadeiro vencedor aqui. As palmas e gritos da multidão começavam a dominar o espaço. Ricardo parecia surpreso, mas logo um sorriso de satisfação apareceu em seu rosto. Certo, vamos fazer assim. Cada um vai ter sua chance, e o público decide quem tem mais valor. Exatamente.
Ana afirmou, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Mas não se esqueça, isso vai muito além do que pensamos de nós mesmos. Ricardo acenou e pegou o microfone, enquanto Ana se posicionou ao lado de Gabriel. A tensão se tornou um campo de batalha de performances, onde a autenticidade de cada um seria exposta diante de todos. Uma salva de palmas e gritos encheu o bar quando Ricardo começou sua apresentação. Uma performance cheia de deboche e provocações. Mas Ana sabia que ela precisava de algo mais. Enquanto Ricardo buscava o riso e a diversão, ela decide que era a hora de revelar seu verdadeiro eu. Ela pediu uma pausa e a multidão olhou curiosa. Eu quero mostrar para todos vocês que a arte não é apenas diversão, mas é sobre se expor, se conectar. Vamos criar algo juntos. Ela respirou fundo, reunindo força e coragem, e começou a cantar uma canção que falava sobre superação e verdade. A música ecoou no coração de cada um ali. As vozes da plateia foram se calando, substituídas pelo peso da emoção que Ana transmitia. Ao olhar para Gabriel, ela viu a luz na expressão dele, suas notas ressoavam com verdade e sentimento, e logo a plateia começou a acompanhar. Era um momento mágico e transformador. As esperanças e os corações estavam ali pulsando. Ao término da apresentação, a multidão estava extasiada, uma aura de reflexão pairava no ar. Mas, enquanto os aplausos preenchiam o espaço, Ana percebeu que o jogo estava longe de terminar. Ricardo, com a expressão sombria, apenas franziu a testa. Vou fazer diferente agora, ele disse, uma decisão na voz que fez a ansiedade crescer. Prepare-se, Ana, a verdadeira batalha está apenas começando. Ana sentiu seu corpo gelar. O que Ricardo estava planejando poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Qual seria o foco dele agora que perder não era uma opção? E então ela entendeu que a luta por sua essência estava apenas começando. Um silêncio pesado ocupou o bar por um instante, como se o tempo tivesse parado. A expressão de Ricardo era uma mistura de raiva e determinação, e Ana sentiu que toda a energia que havia gerado na sua apresentação poderia se transformar em armas contra ela. O sorriso desafiador dele se tornou uma sombra em seu ânimo. Gabriel a olhou com preocupação. Você precisa estar pronta para o que vem a seguir. Ele não vai deixar barato. As palavras dele a ajudaram a clarear a mente. Ela se lembrou do que havia dito em sua música. A arte é sobre se conectar. Então, ela decidiu que estava ali para mais do que vencer. Estava ali para se apoiar na verdade e na autenticidade. Enquanto a plateia começava a sentir a tensão no ar, Ricardo pegou o microfone novamente, sua voz agora mais séria. Ana, você achou que ia simplesmente roubar a cena com uma baladinha emocionante? Vamos ver do que você realmente é feita. Ele se virou para o público. Estou fazendo uma aposta. Se Ana não conseguir me superar agora, ela vai ter que cantar uma canção de amor para mim, claro, incluir o beijo que prometi. A plateia riu nervosamente, uma mistura de excitação e expectativa. Ana sentiu o queixo endurecer. Não, isso não poderia ser o fim. Com um breve olhar para Gabriel, decidiu que não ia sair por baixo. Ela era mais forte do que imaginava. Está bem, Ricardo, quero um desafio real. Ouvirem todos. Isso não é sobre mim ou você, isso é sobre o que somos capazes de fazer juntos. Vamos ver quem consegue realmente tocar os corações. Ricardo hesitou por um segundo, talvez surpreso pela resposta determinada. Mas logo recuperou a compostura. Certo, Ana? Se essa é a tua escolha, vamos lá. Prepare-se para se surpreender. A música que ele escolheu era animada e provocativa. Uma canção que capturava o espírito irreverente do local. Ricardo dançou e cantou com todo o seu charme. A multidão vibrava, rindo e se divertindo, encantada com sua performance. Ana assistiu, sentindo a adrenalina correr, mas ao mesmo tempo uma clareza crescente. Ela não poderia competir com a superficialidade dele, mas poderia oferecer algo mais profundo. Quando chegou sua vez, ela se lembrou de suas raízes, seu amor pela música e pela conexão. Pegou o microfone e contou mais do que qualquer coisa, uma história. Cada verso que saía de sua boca era um pedaço de vida, e enquanto cantava sentia todos ali com ela. Era uma canção sobre amor próprio, superação e solidariedade, e a energia mudou. Olhos se encontravam, lágrimas eram contidas e sorrisos se abriam. Ao terminar, Ana não apenas tinha cantado, ela havia compartilhado uma parte de si. O bar estava em silêncio, surpreso pela força e a honestidade da sua apresentação. Ela não estava ali para vencer uma batalha, mas para criar uma ponte entre corações. As palmas começaram a crescer tímidas, mas logo se transformaram em uma onda ensurdecedora de aplausos e gritos.
Ricardo, no entanto, olhou para Ana não com desgosto, mas admirado, como se sua performance tivesse causado um impacto que ele não tinha previsto. O desafio agora era um campo diferente, uma estranha e indefinida linha do que poderiam se tornar. Então, essa é a sua resposta? Ricardo aproximou-se, sua presença agora mais contemplativa. Talvez eu tenha subestimado você, mas o jogo ainda não acabou. Ana respirou fundo, sentindo que a batalha estava apenas começando. Que outros desafios viriam? E acima de tudo, qual seria a verdadeira medida de vitória? O ambiente estava elétrico, uma mistura de expectativa e adrenalina que parecia flutuar no ar. Ana sentiu seu coração acelerado enquanto a multidão ao seu redor ainda ressoava com os ecos dos aplausos que acabará de receber. Cada grito de apoio parecia alimentá-la, energizando sua determinação. Ela olhou nos olhos de Gabriel, que sorria com um ar de orgulho, e sentiu que o momento era seu. Ricardo, por sua vez, não estava disposto a se render facilmente. Ele se encaminhou até o centro do palco, o semblante fechado, mas com um brilho provocador nos olhos. Ana, se o jogo é de coração, então temos que levar a sério. O que você acha de um verdadeiro duelo de canções? O público decide, mas aqui no fundo, a gente sabe que a batalha tem que ser intensa. Que tal uma canção que drene o coração e não apenas o aplauso? A multidão reagiu, um murmúrio crescente correndo como um vento forte, impulsionando as expectativas. Ana sentiu a adrenalina subir. Ela sabia que tinha muito a oferecer, e sua mente começou a trabalhar. Certo, Ricardo. Um duelo então. A resposta saiu firme de seus lábios. Mas precisamos de uma canção que mostre o que realmente sentimos, que coloque à prova tudo o que somos. Vamos falar de amor. Daqueles que realmente ardem, que fazem a gente se sentir vivo. Ricardo arqueou uma sobrancelha, surpreso com a resposta dela, mas logo um sorriso ardente se formou em seu rosto. Desafio aceito. Então prepare-se. Vamos fazer isso de verdade. Ele começou a tocar uma melodia que ecoava no coração de todos. A canção tinha um ritmo envolvente e letras que falavam sobre perder e encontrar o amor. Era uma composição que poderia derrubar qualquer um, mas Ana não se deixou abalar. Quando chegou a sua vez, Ana escolheu uma música que falava de superação e esperança. As notas doces soaram como um bálsamo, e sua voz se elevou leve e poderosa. Conectou-se com cada pessoa presente e nesse instante, parecia que o bar todo se tornava seu. As palavras fluíam, recheadas de emoção genuína, e cada refrão ressoava como um eco de suas experiências. Os olhares se entrelaçavam, as pessoas sentiam aquilo. O ambiente que antes estava dividido, agora se unia a partir da vibração que Ana transmitia. Ela podia perceber a intensidade do momento, a energia pulsando como se um único coração estivesse batendo ali, junto com a música. Quando terminou, o silêncio tomou conta antes que a explosão de aplausos tomasse o lugar. Mas na verdade não era apenas uma palma, era a batida da vida. Ana olhou para Ricardo, que admirava a força dela. Naquele instante a rivalidade se transformou em resiliência mútua. Como se ambos soubessem que um não poderia brilhar sem o outro, como um reflexo no espelho. Você realmente surpreendeu, Ana. Estou começando a duvidar se ainda sou o seu maior desafio. A voz de Ricardo soou baixa, mas carregada de respeito. Mas a tensão ainda pairava no ar. O que vai acontecer agora? Ana perguntou, sentindo frio na barriga e a expectativa pesando. Agora precisamos decidir quem vai cantar a canção de amor e simular aquele beijo. Ricardo respondeu rindo, mas com uma pitada de sinceridade em seu olhar. O público imediatamente se agitou, ansioso. Os espectadores estavam prontos para mais, e Ana sabia que ali havia algo além da competição, a verdadeira conexão. Ela respirou fundo, olhando para Gabriel, enquanto a plateia gritava por mais. Sentiu que a resposta estava se formando, mas ela tinha que escolher com cuidado as próximas palavras. A tensão da noite amplificava o momento, mas o que seria afinal aquele beijo? Era a hora de descobrir não apenas o que uma canção pode fazer, mas também até onde a coragem de se abrir poderia levá-la. Que decisão tomaria agora? Ana olhou para o público e sentiu o peso da decisão. O que naquele instante parecia um duelo de vozes agora se tornará um desafio ao seu coração. O que o beijo significaria para nós? Pensou. Os gritos animados da multidão se misturavam a centenas de vozes se questionando se seria apenas um gesto para encerrar a competição ou algo mais profundo. Lembrou-se de todas as vezes em que estivera em cima de um palco, mas nada se comparava à intensidade daquele momento. Ao lado de Ricardo, a rivalidade ganhará um ar de cumplicidade. Todos que estavam ali perceberam em uníssono que a música tinha a capacidade de unir, de desfazer barreiras. Num gesto de coragem, Ana se voltou para ele, determinada.
Qualquer que seja a nossa decisão, eu quero que seja algo verdadeiro. Que seja especial, disse, com a voz firme, mas carregada de emoção. Ricardo arqueou a sobrancelha, surpreso com a resposta. Olhou para ela como se buscasse um traço de dúvida, mas a determinação em seus olhos falava mais alto. O que antes parecia um simples confronto musical agora se transformava num momento de descoberta. Ana sabia que o beijo poderia ser o toque que estreitava a conexão que formaram naqueles instantes. O público envolvido aguardava a decisão. Os olhares se cruzavam, a eletricidade no ar tornava tudo mais palpável. Então que assim seja, Ricardo respondeu, seu tom descontraído agora com um sussurro de seriedade. O público explodiu em gritos, já ansioso pela representação daquele momento que crescia frente aos seus olhos. Ana tomou a frente, e em um instante de coragem, agarrou a mão de Ricardo. As luzes do palco aplaudiam essa ousadia. O frio na barriga era intenso, mas era também um chamado à liberdade. As palmas do público eram ecos vibrantes da expectativa. Enquanto se inclinavam um para o outro, o mundo ao redor desapareceu. O tempo parou. Momentos antes de seus lábios se tocarem, Ana questionou-se se estava pronta para o que aquele gesto realmente poderia significar. Seria um mero selinho, ou o início de algo inesperado? O beijo pousou suave, num sincero toque que parecia dizer mais do que qualquer palavra poderia expressar. Entre a adrenalina e a doçura, havia uma fragilidade que os envolvia. A plateia ficou em silêncio, a expectativa pairava como um perfume no ar quando finalmente se afastaram. A multidão explodiu em gritos ensurdecedores. Os olhares de Ana e Ricardo se encontraram e um sorriso crescente apareceu nos rostos deles. O contato, embora breve, acendeu uma chama que nem um simples duelo poderia apagar. As palmas se tornaram um rugido, um clamor por mais do que um show. Era uma celebração de sentimentos autênticos se desenhando diante deles. Gabriel, ali do lado, observava tudo com um misto de surpresa e um toque de ciúmes. O pequeno sorriso de Ana iluminou o espaço, mas por dentro ele se perguntava: e agora, qual é o nosso lugar nesta história? A conexão entre Ana e Ricardo deixava um rastro de expectativa, mas a resiliência de Gabriel também falava alto em seu coração. A noite ainda estava longe de acabar e o clima ardente que pairava prometia revelações por vir. Mas onde essa nova conexão nos levará? Ana sentiu o frio na barriga novamente, não apenas pela apresentação, mas pelo que ainda restava a explorar. O desafio estava apenas começando. A tensão no ar era palpável, uma mistura de celebração e incerteza. Ana observou a plateia em meio ao frenesi, cada rosto brilhando com um entusiasmo contagiante. O beijo, ainda fresco em seus lábios, havia sido um ato simbólico, mas o que realmente significava? Enquanto os aplausos ecoavam, ela sentiu seus pés firmes no chão. Esse momento não era só dela, era uma oportunidade de transformação não apenas pessoal, mas para todos ao seu redor. Com um olhar para Ricardo, notou que ele também estava refletindo, seu semblante curioso. Ali em meio à festa, a rivalidade havia se moldado em algo mais profundo, um reconhecimento mútuo da luta que cada um carregava. Ricardo, Ana, começou a voz clara e decidida. O que acabou de acontecer foi importante, mas não queremos ser inimigos. Precisamos mostrar que podemos fazer algo maior juntos. Ele pareceu surpreso, mas a expressão dele começou a mudar. Você está certa, Ana. Esta noite não foi sobre vencer, foi sobre nos encontrarmos. A plateia começou a gritar novamente, ansiosa por mais, e as palavras deles começaram a ecoar no coração de todos. Se estamos aqui para ajudar a voz de todos que se sentem invisíveis, vamos usá-la. Completou Ana, seu coração pulsando como um tambor. Cada palavra parecia se conectar com aqueles que estavam ali, cada um lutando suas próprias batalhas. Gabriel, que observava silenciosamente, sentiu uma onda de inspiração. Ele não queria ficar à sombra desse momento, desta nova aliança. Por que não fazemos uma apresentação em conjunto? Sugeriu-o com um brilho nos olhos. Uma música que fale sobre superação, sobre união. Uma canção que mostre que juntos somos mais fortes. A ideia iluminou os rostos ao seu redor. Ricardo concordou rapidamente, um novo espírito de camaradagem tomando conta dele. Sim, vamos mostrar a todos que a força não está apenas em competir, mas em nos unir. Ana sorriu, sua determinação renovada. Então que começamos a escrever essa nova música agora, disse, pegando o microfone mais uma vez. A multidão se acalmou, os rostos se voltando para ela, ansiosos. Ela cantarolou uma melodia suave, enquanto Ricardo fez alguns acordes e Gabriel se juntou com uma batida contagiante. Juntos, moldaram uma canção sobre resiliência e amor próprio que reverberava em cada alma presente. A música crescia, unindo todo o público em palavra e espírito.
O que antes era uma competição acirrada transformou-se em um manifesto de esperança. As vozes se entrelaçaram, e naquele momento, um sentimento profundo de comunidade preenchia a sala. Ana podia sentir a energia pulsando, os olhares se iluminando com emoção. Seu peito estava cheio de gratidão ao ver que, ao final, todos compartilhavam da mesma luta, da mesma busca por dignidade e respeito. Quando a canção chegou ao clímax, uma onda de aplausos tomou conta. Era uma celebração do que haviam alcançado juntos. O trio se olhou, um sorriso compartilhado que dizia mais do que 1000 palavras. Ana percebeu que por trás do desafio, havia uma chance de conexão genuína, de cura e solidariedade. Ao final da apresentação, a plateia estava em pé, em um clamor ensurdecedor por mais. Nós não somos apenas as nossas histórias passadas, Ana declarou, encarando o público. Somos a soma de todas as nossas lutas e vitórias. Enquanto algumas lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa na primeira fila, Ana sentiu o peso do amor e da compreensão. Algo mudou para ela naquela noite, e o receio que uma vez teve de ser apenas uma garçonete se dissipou como a névoa ao sol. Ricardo se aproximou e, em um gesto de camaradagem, lhe ofereceu a mão. Juntos, temos o poder de fazer mais. Vamos continuar lutando não só por nós, mas por todos que ainda não têm voz. Ana agarrou a mão dele, pois entendia que sua jornada estava apenas começando. Eles estavam prontos para enfrentar tudo, as incertezas, os medos e a necessidade de se mostrar. As expectativas eram altas, mas a verdadeira vitória não era sobre conquistar o aplauso, mas sim sobre construir um legado de empatia e força. E assim, ao deixarem o palco, um novo capítulo se iniciava. Ana e Luísa, unidas em sua busca pela dignidade, e Ricardo, agora um aliado inesperado. No bar do Zé, um espaço que antes fora repleto de rivalidade, agora pulsava como um coração coletivo, iluminado pela esperança. A vitória verdadeira era a transformação daquele momento. E enquanto os acordes da música ecoavam, Ana sabia que cada passo que dariam seria um passo não apenas para elas, mas para todos que se sentiam invisíveis. A luta tinha se tornado um canto poderoso, um canto que não se calaria tão cedo. Agora, atenção! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar o seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmão e garantir que mais pessoas vejam essa transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Fique com a gente porque a mudança começa agora.